Vamos dar continuidade aqui e analisar agora a mão de obra. No arquivo original, tem informando que o valor da mão de obra é R$ 167 mil. Só que esse valor leva em consideração os encargos sociais aplicados ao salário, certo? Se a gente fizer uma cópia aqui, nessa aqui que a gente analisou o material, vamos fazer uma cópia nesse arquivo e vamos tratar agora somente de mão de obra. Aqui era a descrição. Vamos fazer o filtro aqui para a mão de obra agora. Então eu tenho aqui os valores para a mão de obra que totalizam lá, só que eu não fiz nenhum tipo de ajuste nos valores horários do pintor, do encarregado, do soldador, para ficar de acordo com a convenção coletiva vigente, tá? O valor original do Orça Fácil. Vamos lá. A gente tem que o valor é 167 mil, distribuído dessa forma. A função que vai ser mais requerida vai ser a função do servente, vai gastar 41 mil de servente. Quando eu vou aqui para essa planilha que eu criei, e eu coloco o valor da obra, o valor de mão de obra da obra, vamos lá em salários, eu vou calcular qual é o valor efetivo que eu pago para o pessoal. Se eu vou pagar 78 mil reais como folha de pagamento diretamente ao pessoal. O restante são os encargos sociais conforme tabela aqui. A gente sabe que essa tabela ela tem algumas coisas que algumas empresas não vão ter incidência exatamente como está aqui. Por exemplo, esse percentual de férias gozadas é um parâmetro estatístico da Caixa. Só que a sua empresa ela pode ter um valor diferente do que está praticado aqui. Outra coisa que vai diferenciar entre uma empresa e outra é se a empresa trabalha com desoneração da folha ou não. Se ela trabalha com desoneração, ela tem a redução dos 20% de INSS, e se a empresa é optante pelo Simples Nacional ou não. Uma empresa optante pelo Simples Nacional, ela deixa de pagar as rúbricas referente a SESI, SENAI, INCRA, SEBRAE e Salário Educação. Isso faz com que o valor dos encargos sociais diminuam. Ela não tem essa obrigatoriedade de pagamento. Então, quando você tem todos os funcionários fichados, carteira assinada, e você faz todos aqueles pagamentos, pode ser que o seu valor seja um pouquinho inferior, por conta da rotatividade da mão de obra que você tem dentro do seu escritório, mas algumas coisas serão obrigatórias, como por exemplo, nessa parte A aqui, se a empresa não for optante pelo Simples Nacional, ela vai pagar 36,8% realmente, vai chegar as guias para pagamento lá para a empresa pagar. Então, de salário, de mão de obra, tem previsto 167 mil, sendo que, vamos voltar aqui nessa planilha, sendo que 78 é efetivo pago de salário, e a diferença disso daqui são guias que serão geradas, provisionamento. Então, 89 mil é de encargo social, considerando o percentual de 114% dos encargos sociais para a aurista, numa empresa sem desoneração. Dando continuidade, mão de obra, tal, a gente pode fazer análise de todas as outras coisas que são impactantes. Mas, se a gente vir aqui no arquivo original, editado, vai observar que está sempre entre material e mão de obra, e o equipamento, nesse caso, foi uma coisa particular dessa obra, mas é sempre material e mão de obra. Há uma coisa importante aqui nessa obra, vai estar previsto o gasto de 15 mil com a alimentação do pessoal. Então, essa é uma análise mais apurada. Então, para a gente definir valor de obra, considerando somente os materiais, os 6 primeiros itens já são suficientes para a gente ter um bom parâmetro de análise. A gente preenche aqui e consegue saber qual o valor que deveria ser
essa